Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Ok, olá meus amigos do ADV Jus, estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, agradeço a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Companhia de sempre, aliás. Hoje nós vamos apresentar mais uma vez o ADV Jus Interativo, com várias participações. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Legal comigo aqui no estúdio da ADV Jus, o Dr. Sérgio Oliveira Dias. O Dr. Sérgio, para nossa honra e satisfação, ele é integrante do ADV Especial. E eu o convidei para que justamente alguns pontos polêmicos da reforma trabalhista a gente pudesse trazer aí alguma luz para muitas dúvidas. Dr. Sérgio Dias, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Marcos, eu é que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Tá certo, doutor. Então, são alguns pontos. Um deles é acordo de demissão entre patrão e empregado. O que o senhor pode refletir? Esse acordo de demissão entre o empregador e o seu empregado, ele veio atender até o famoso acordo que antigamente existia e que era considerado ilegal. É um avanço na legislação, porém é preciso ficar atento ao seu conteúdo. Ele permite a rescisão do contrato de trabalho por manifestação de vontade de ambas as partes, tanto do empregado quanto do empregador. Quais são as vantagens? Para o empregador, ele vai pagar apenas a metade do aviso prévio e vai pagar a metade da indenização da rescisão do FGTS. Dos 40%, pagará 20%. E a vantagem para o empregado é que ele vai levantar 80% do saldo do fundo de garantia, mas ele não terá direito ao seguro-desemprego. Então, é um contrato, a rescisão do contrato de trabalho que vai beneficiar lado a lado. Mas é preciso ter cuidado. Os funcionários que possuem estabilidade não podem participar desse tipo de modalidade sem antes renunciar a essa estabilidade. Certo. Se for o dirigente sindical, obrigatoriamente precisa renunciar ao cargo sindical para que possa ter afastado a estabilidade. Se for a gestante, ela precisa de uma manifestação expressa nesse sentido. E aqueles que possuem acidente de trabalho e que estão afastados por estabilidade do acidente de trabalho ou auxílio-doença, a mesma situação. Certo. Toda cautela é bem-vinda, né, doutor? Sempre, né? Agora aqui, o parcelamento de gozo de férias em até 3 vezes. Existe uma grande discussão sobre o benefício ou o prejuízo que isso causa ao trabalhador. Sim. As férias têm a finalidade de recompor a saúde do trabalhador. Existia uma reclamação dos empregadores quanto ao parcelamento desse período. Anteriormente, nós tínhamos a única possibilidade era que o funcionário vendesse, né, que ele recebesse indenização de 1/3 das suas férias, ou seja, 10 dias, e que ele gozasse 20 dias de forma direta. Hoje a CLT permitiu que isso seja dividido em até 3 parcelas, certo. Ou seja, um período mínimo de 10 dias cada um desses períodos, ou que a pessoa ainda possa receber indenizado 1/3 dessas férias. E aí o que se discute é, isso vai recompor a saúde do trabalhador? 10 dias é suficiente para o trabalhador se desvincular da rotina de trabalho, descansar e depois voltar à sua função com a sua saúde recomposta? Essa é uma discussão que se tem nesse sentido. A outra situação que nós temos em relação a isso é que esses gozos de férias, eles precisam atender às necessidades tanto do empregado quanto do empregador. As férias escolares dos seus filhos, dentro de uma atividade sazonal da empresa. É uma discussão que ainda vai ser acalorada e que, na maioria das vezes, os funcionários serão prejudicados diante da imposição do empregador no fracionamento desse período e na observância, na imposição de que o funcionário goze naquele período imposto pelo seu empregador. Certo, importantíssimo. Doutor, agora, possibilidade de diminuição do intervalo para repouso e alimentação em 30 minutos, doutor Sérgio. A Justiça do Trabalho vê isso com péssimos olhos. Sim. Porque se entende que o cidadão que trabalha lá 8 horas, 1 hora seria um prazo mínimo para que ele fizesse a sua refeição de forma digna. E veja, é intervalo para repouso e refeição. Então ele vai fazer a sua refeição e vai repousar
para fazer a sua digestão e voltar ao trabalho em condições adequadas de retomar a sua função. Quando nós temos a redução desse período de alimentação, ao invés de uma refeição, isso pode ser substituído por um lanche. E isso começa a prejudicar o trabalhador, a saúde do trabalhador, a sua nutrição. E ele não vai ter mais o tempo de descanso e repouso. Imagine, por exemplo, um trabalhador que trabalha 8 horas durante o dia em pé. E ele tem apenas 30 minutos para descansar as suas pernas e em seguida retornar ao trabalho. A CLT previa que, a CLT anterior previa uma penalidade ao empregador quando ele suprimisse 10 minutos, a jurisprudência estabeleceu que aqueles 10 minutos deveriam ser indenizados como 1 hora, exatamente para preservar a saúde do trabalhador. E essa reforma trabalhista ela veio e reduziu isso, e além de reduzir essa possibilidade para 30 minutos, acabou com essa indenização e determinou que o pagamento do período que seja suprimido seja em minutos. Então, se o trabalhador tiver 10 minutos reduzido do seu intervalo de 1 hora, ele vai receber 10 minutos de horas extras e não mais 1 hora a título de indenização. Eu vejo isso como sendo um retrocesso porque vai prejudicar o trabalhador e a sua saúde. Infelizmente. Doutor, agora, não pagamento de horas extras e adicional noturno para trabalho home office, que é o teletrabalho, né, doutor? Essa reforma trabalhista ela veio para atender a uma concorrência do mercado ou da livre iniciativa com as grandes empresas e o mercado internacional. Sim. Então, o que se pretende com isso é esvaziar aqueles direitos trabalhistas que estavam assegurados pela CLT, no sentido de reduzir o custo da prestação de serviço e possibilitar a concorrência com o mercado internacional. Qual é a diferença do cidadão trabalhar dentro da sede da empresa no período noturno entre as 10 e as 6 da manhã e trabalhar na sua residência? Nenhuma. O trabalho é o mesmo, o tipo de prestação de serviço é o mesmo. Vejo que isso deve ser contestado, a sua constitucionalidade, porque a Constituição Federal fala que o trabalho noturno será remunerado de forma diferente. E não pode a CLT criar ou inovar isso e afastar essa incidência da legislação federal. Consulte o seu advogado de confiança, converse com ele que isso provavelmente numa reclamação trabalhista futura vai ser negada a validade dessa lei pela justiça, determinando que se pague esses adicionais. Certo. Doutor Sérgio, para passar a régua, né, usando o dito popular, quitação e renúncia de direitos trabalhistas. Antes dessa reforma trabalhista de 2017, os direitos trabalhistas, quando renunciáveis ou a quitação deles, só eram possíveis com a participação do sindicato. Após a reforma trabalhista do ano passado, ou seja, de setembro do ano passado para cá, quando você assina uma quitação trabalhista, não precisa mais passar pelo sindicato. E quando você concede essa quitação, quando o trabalhador concede a quitação, não cabe mais a ele a discussão sobre aquele valor ou aqueles montantes em que ele concedeu a quitação. Então é preciso ficar atento. Essa quitação, para que ela seja questionada na justiça, terá que ser demonstrada que houve fraude, que houve realmente alguma coisa que pudesse viciar a vontade da pessoa no momento de outorga daquela quitação. O que pelo novo texto da CLT ficará muito mais difícil de ser reconhecido. A renúncia de direitos, a mesma coisa. Apesar que a CLT, em diversos artigos, ainda trata como sendo irrenunciáveis diversos direitos. Certo. Então, há um conflito aparente de norma dentro da própria CLT e que a jurisprudência irá tratar isso de forma correta e adequada. Vamos ficar atentos e sempre importante, na dúvida, consulte o seu advogado para que ele possa lhe orientar preventivamente daquilo que poderá acontecer no futuro e de que maneira tanto o empregador quanto o empregado poderá se precaver de problemas futuros. Tá certo. Dr. Sérgio Oliveira Dias, meu colega aqui de ADV especial, a quem eu quero agradecer imensamente essa participação especial aqui com a gente. Muito obrigado, viu, doutor? Marcos, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Tá certo. Ok, muito obrigado, doutor Sérgio. Quero apresentar para vocês agora o Sucessão aqui do ADVJus. É a nossa estante jurídica. Muito legal. Confira aí. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Constitucional Esquematizado, 22ª edição. Direito Constitucional 2018, autoria Professor Pedro Lenza. Editora Saraiva. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la.
Ok. Intervalinho, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Arcângelo Imóveis. Venda, locação, administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, então vamos dar seguimento ao ADVJus neste segundo bloco, uma participação dupla. Meus colegas aqui de ADV Especial, Dr. Márcio Espímpolo e Dr. André Servidoni. Veja só que bacana a participação de ambos. Dr. Márcio Espímpolo, muito obrigado pela sua presença. Hoje uma pauta aberta, é uma satisfação te receber. Eu que agradeço, Dr. Marco, por mais uma vez receber esse convite e poder estar presente aqui, prestigiando o programa também, ao lado do colega Dr. André Servidoni. Tá certo, doutor. Dr. André Servidoni, que bom receber o senhor aqui. Eu que agradeço, Dr. Marcos. Tá certo, muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui com o meu colega também, o Dr. Márcio. Dr. Márcio Espímpolo, né? Como eu já registrei, ambos são integrantes aqui, para minha honra e alegria, do ADV Especial. Nós preparamos aqui alguns temas que estão aí na mídia, temas evidentemente de cunho jurídico. E inicialmente eu quero perguntar para o Dr. Márcio Espímpolo. Dr. Márcio, o crime de corrupção também pode acontecer em condomínios? Como identificá-lo? E depois, existem medidas que podem coibi-lo, Dr. Márcio? Corrupção está em todo lugar, né, Dr. Marco? Verdade. Infelizmente. Infelizmente. Né? Mas felizmente, por outro lado, a gente pode dizer que em condomínios existem também essa incidência muito grande de corrupção, mas não são todos os condomínios, não são todos os síndicos que integram esse rol de corruptos e corruptores. Verdade, né? Verdade. Então a gente tem visto muita notícia, muitos problemas relacionados a isso, né? Infelizmente até pela falta de transparência que existe, né? Mas nós estamos vendo aí um movimento bastante grande também em relação a se dar transparência, até por conta dos noticiários, né, que em grandes programas, grandes TVs abertas também, veiculam, né, problemas de corrupção em condomínio. Então, nós percebemos que devido a isso também, os próprios condôminos estão buscando ferramentas para que o síndico que esteja ali na gestão e também os conselheiros, né, eles consigam imprimir uma maior transparência na gestão do síndico. Sim. Porque o maior problema da corrupção, segundo eu entendo, né, é a falta da transparência. Sim. Se você for transparente no que você faz, dificilmente você vai ter oportunidade ou brecha para se render à corrupção. Né? Então, é preciso que o condomínio ele esteja assim, bastante cercado e com muitas ferramentas para ele coibir esse tipo de situação, em especial através da transparência. Né? Doutor André Servidoni, nós vivemos aí um quadro de praticamente corrupção endêmica e os condomínios também não estão imunes. Mas os mecanismos para coibir esse tipo de prática, eles estão aí previstos em lei, não é isso? Sem dúvida nenhuma, o Dr. Márcio colocou muito bem a questão. Eu acho que o ponto principal é a transparência. Mas eu, também como moro em condomínio, o que eu percebo é o seguinte, tem que haver uma participação de todos. Sim. Há a possibilidade de haver algum desvio, alguma corrupção, alguma coisa diferente, se ninguém participar. Se todos participarem das reuniões, das assembleias, porque no próprio condomínio já tem a parte de fiscalização, a parte financeira, tem normalmente uma administradora de condomínio. Então, se houver essa transparência, dificilmente isso vai acontecer. Todo cuidado é pouco também, né, doutor André? Porque às vezes o condomínio imagina que ali ele tendo aquela administração
que ela seja, aquela administração caseira, ela pode ser um pouco mais eficiente, mas também não é bem por aí, né? Precisa... Não, de forma alguma. Eu acho que quanto mais técnica, melhor. Mais né? profissionalismo, melhor, né? Sempre. É isso mesmo. Olha, agora nós mudamos um pouquinho a pauta aqui. Como eu disse, uma pauta dinâmica, né? E eu vou continuar aqui perguntando para o doutor André Servidono. Por que existe um alto índice de cometimento de crime de lavagem de dinheiro? Evidentemente aqui no Brasil, mas também em outras localidades. Agora, aqui para nós, dentro dos nossos domínios, a nossa Receita Federal, ela é falha, doutor? Eu penso o seguinte, doutor Marcos, com relação à primeira parte da questão, se está aumentando o número de crimes de lavagem de dinheiro, o que eu percebo é que está aumentando nos últimos anos. E isso em decorrência da própria mudança na lei. Sim. Essa lei de lavagem de dinheiro é de 98. Só que quando ela foi promulgada, ela estabeleceu alguns crimes específicos que teriam que ser cometidos antes. Tráfico, terrorismo, extorsão. Então, só nessas oportunidades é que o lucro que decorresse disso poderia ser considerado como lavagem de capital, lavagem de dinheiro. Em 2012, isso foi revogado, foi modificado. Então, a partir desse momento, todo e qualquer crime praticado, se decorrer algum lucro, o que você obteve dessa prática criminosa pode ser entendido como lavagem de capital. Então, em decorrência dessa mudança, penso eu, é que houve uma divulgação maior desse crime de lavagem. E a segunda questão, se a Receita está apta a fiscalizar isso, eu penso que sim, ela tem meios para isso. Hoje nós somos fiscalizados no sistema bancário, cartão de crédito, pelo COAF, que é o outro órgão vinculado à Receita Federal. Eu acho que ela tem mecanismos, mas em algumas situações de movimentação financeira, o que acontece é que eles fazem em espécie, em dinheiro. Sim. E isso acaba sendo muito difícil de pegar mesmo. É verdade. E, doutor Márcio, é interessante que a gente observa, né? Aí agora há pouco tempo observamos aí de um apartamento um verdadeiro bunker lá de um determinado deputado. E aí se pergunta, né? Para a gente fazer um saque ali de R$4.000 daquele trabalhão, né? E como que consegue aquele monte de milhão? Alguma coisa está errada, né, doutor? São coisas estranhas, né? Que acontecem no nosso país que infelizmente a gente não consegue entender realmente como é que isso pode acontecer nesse nível, né? Porque é muito dinheiro guardado aí, né? Sacado e guardado, né? Mas eu penso também que a Receita Federal ela está fechando o cerco cada vez mais, né? Essas leis, embora oportunizam às vezes a chance de você vai espremendo, parece que vão saindo pelos dedos, né? Então eles vão buscando outros métodos para lavar o dinheiro, né? Então você coloca uma lei, faz uma outra lei aí para impedir isso, mas eles buscam outras alternativas, como o doutor André disse, começa a movimentação muito grande de dinheiro em espécie, né? E isso realmente eles vão fazendo para burlar a Receita Federal, certamente. Isso aí parece até que faz um pouquinho de sentido daquele jeitinho brasileiro, né, doutor? Totalmente é o jeito brasileiro, que infelizmente é o jeitinho brasileiro. É isso mesmo. Ok, muito obrigado, doutores. Meus amigos, uma coisa muito importante é a conscientização do eleitor na hora do voto. Veja só a dica do professor, do doutor Dirceu Crisóstomo. Veja. Há uma campanha nas mídias sociais pedindo o voto nulo e o voto branco como uma forma de protesto. É preciso que as pessoas entendam que a Constituição brasileira diz que será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos, portanto, votos brancos e nulos. Não é verdade que a legislação brasileira diga que se a maioria da população votar nulo, a eleição será anulada. Isso não é uma verdade. Portanto, quando fizer o protesto pelo voto branco, pelo voto nulo, não se esqueça de que com esse voto você está contribuindo para aquele candidato que estiver na frente das pesquisas eleitorais, porque é um voto a menos que será contado, o seu, com o voto nulo ou o voto branco, você está permitindo que aquele candidato que esteja na frente tenha a possibilidade de se eleger de modo mais fácil. É esse esclarecimento que gostaria de fazer a vocês. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, doutor Diceu. Mais um intervalinho aqui no ADVJus, nós vamos voltar na sequência. Aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, dando sequência ao ADVJus TV de hoje, nesse terceiro bloco, a participação é do Dr. Alexandre Borges Leite. Confira comigo. Eu que agradeço, muito satisfeito com o convite. Eu espero poder compartilhar um pouco da experiência que a gente tem na área aí, com os colegas aí, com o pessoal do canal. Com certeza, doutor. Doutor, eu começo inicialmente perguntando o seguinte, né? Evidentemente que existem aí muitos entendimentos, mas em nível de tribunal já pode-se afirmar, né, que já está ali, existe uma linha de aceitação sedimentada para os pedidos da recuperação judicial? A legislação, ela é nova, né? Vamos falar, ela é de 2005, mas já existe uma jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de São Paulo, das câmaras especializadas, não só do Tribunal de São Paulo, Tribunal do Paraná, Tribunal do Rio, Tribunal de Minas. Então a gente já tem uma coletânea de jurisprudência bem importante que já está dando mais ou menos o norte para os processos de recuperação judicial. Agora tem um projeto modificativo de lei aí que pode ser que dê uma atrapalhada nessa jurisprudência nossa, né? Porque agora que a gente conseguiu construir uma boa jurisprudência, eu diria uma jurisprudência adaptada à realidade brasileira, né? E agora vem essa possível mudança da legislação. Mas eu diria que sim, como eu comentei, é muito parecido com o common law, a gente vive de precedentes. Então eu não tenho como falar que a jurisprudência não é boa se a gente trabalha em cima de precedentes. Então são esses precedentes que têm caminhado, têm ajudado a recuperação judicial e a falência a caminhar no Brasil, né? Principalmente no estado de São Paulo, que por ser um dos precursores nas turmas especializadas, nas turmas julgadoras especializadas, a nossa jurisprudência é um pouquinho mais rica, eu diria. Mas sem desconsiderar os demais estados também, que tem jurisprudência muito boa, tá? Doutor, nesse viés aí, o senhor acabou de citar aqui o nosso estado, São Paulo e tal, a gente que respeita e gosta também de tantos outros estados, Minas, por exemplo, é um deles, o Paraná, né? Apesar da lei ser a mesma, né, eu queria te perguntar o seguinte, existe às vezes uma certa divergência de interpretação aí dos diversos magistrados de primeira instância em atender assim, esse tipo de provocação? O senhor percebe isso? É diferente. Você pega uma vara acumulativa, a interpretação do juiz da vara acumulativa é diferente da interpretação do juiz de uma vara especializada. O conhecimento da matéria, a rapidez do despacho, a tratativa das habilitações, a tratativa dos créditos, tem diferença, né? Acaba tendo diferença. E o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande, você pega o Minas Gerais, você pega a Bahia, você pega o Rio Grande do Sul, são jurisprudências diferentes, são estados diversos, né? Acaba tendo uma interpretação um pouquinho diferente. Mas o STJ está aí para harmonizar todas essas diferenças que a gente encontra na legislação, né? Apesar que pouca coisa foi decidido pelo STJ, em virtude da lei ser nova, né? A lei de 2005 demora o caminho dela para sair da primeira instância, segunda instância, até chegar no STJ. Então a gente não tem todas as matérias pacificadas, muitas matérias pacificadas pelo STJ, mas temos algumas importantes já, tem alguns recursos repetitivos já sobre a matéria. Na verdade, a gente está fazendo com que a legislação, essa possibilidade de varas regionalizadas, isso vai fazer com que a jurisprudência fique um pouquinho mais uníssona, um pouquinho mais de segurança jurídica, vai dar um pouquinho mais de tranquilidade para o operador do direito, porque as decisões vão estar um pouquinho mais parecidas, um pouco mais próximas uma da outra. Certo. Doutor, nós vamos continuar nesse vetor, né? Mas eu tenho uma curiosidade de te perguntar o seguinte, como que o senhor vê, né, a recuperação extrajudicial, ela também é um instituto palpável? Na verdade, o instituto é muito bonito, né? Mas a prática dele é muito difícil. Porque o que acontece quando uma empresa pede recuperação judicial, a primeira coisa que acontece é o stay period, né? Que é o período onde ficam suspensas as execuções individuais, etc. Para poder a empresa se recuperar, renegociar com seus credores. Quando você fala em recuperação extrajudicial, quando você começa a unir e trazer os credores para assinar esse... Porque, na verdade, a recuperação judicial é um grande acordo, né? Sim. Você faz um grande documento, é um grande contrato, é um grande acordo, mudando, inovando algumas operações, alterando data, deságio. A dificuldade é você segurar esses credores, porque as execuções são ferozes e muito rápidas. Então, assim, o problema da recuperação extrajudicial é como paralisar essas execuções, é como você trazer o credor para o negócio. Quando você fala de uma grande empresa, essa recuperação judicial
é mais fácil a extrajudicial. Por quê? Porque o devedor acaba sendo um problema para o credor por causa do tamanho da dívida. Quando você está falando de pequenos devedores, não sei se faz tanta diferença, então é mais difícil ele angariar as assinaturas necessárias para aprovar ou homologar o seu plano de recuperação extrajudicial. Certo. Dentro da realidade ou de necessidade da continuidade da empresa, inclusive o senhor já deu aí esse primeiro entendimento, né, da importância da continuidade da empresa, o que a gente pode refletir nesse sentido? Não é só a questão social, né, doutor? A manutenção dos postos de trabalho, a manutenção da geração de riqueza, o recolhimento de tributo, as atividades, geralmente, elas refletem muito. Então, quando você fala um empresário, você vê diretamente o empresário, mas indiretamente tem muitas pessoas que dependem daquela atividade ali. Então, lógico, tem a função social da empresa, a preservação da empresa, mas não é só isso não. Uma empresa, a quebra de uma empresa, a retirada dela do mercado, acaba afetando outras áreas, acaba afetando, a pessoa fica desempregada, acaba aumenta o número de brigas de família, acaba aumentando o número de crime, Então é uma bola de neve, eu diria que não é só questão social, é um efeito dominó, Ok, muito obrigado, doutor Alexandre. Meus amigos, eu quero que você confira comigo agora a nossa agenda jurídica. Veja aí. Acontece no dia 28 de agosto, 19h30, terça-feira, na Casa da Advocacia aqui de Ribeirão Preto, a seguinte palestra: Disputa societária e seus reflexos no desempenho da empresa. Expositores, os advogados Gabriel Buschinelli e Eduardo Mangi. Todos convidados, compareçam. Legal, ok. Recado dado. Agradeço imensamente a você que me acompanhou em mais esse ADVJus TV. Aliás, você pode conferir novamente. É só você acessar o nosso site. É o advjus.net. Inscreva-se, por favor, em nosso canal do YouTube, youtube.com/advjusnet. Tem acesso a todo o conteúdo do nosso portal. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. ADVJus, tô ligado. Forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.